Aí, chamar o pessoal então. Deixa eu só botar no mudo aqui que eu me esqueci. Bota no mudo. Abre aqui, abre aqui. Tá no mudo. Chamar o pessoal aí quem tá entrando. Compartilhar. Por enquanto tá só tu ainda. Chamando o pessoal aí. Compartilhar. Oi, a Josi tá online, eu acho que só que tu entrou como Ministério Restaurar, aí, Josi. Mas de boa, fica aí de... Vamos... Vamos compartilhando a live aí, vamos entrando e vamos compartilhando a live, quem já estiver online. Vou compartilhar aqui e já começamos, já comecei um pouquinho, uns 2 minutinhos antes pra gente já ir direto, né? Então vamos, compartilha aí e já começamos já em seguida. Só mais vou compartilhar aqui e já vamos começar já. Chamando o pessoal para trabalhar conosco, para estar conosco, hein? Quem entrando, quem for entrando, quiser dar um oi aí, dá um oi, pra gente poder falar que o fulano tá aí, tô vendo que a Dilce tá, tô vendo que a mãe tá. Patrícia da Dona Eloé. A Patrícia da Dona Eloé. Ah, que legal. Que bom tu tá aí, Patrícia. Tu deve nem lembrar de mim mais, né? Faz tantos anos aí que eu não vejo vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... Nós estamos nos últimos 2 versículos do Sermão do Monte. Vamos acabar o sermão... Não, hoje eu acho que provavelmente não vamos conseguir terminar. Mas... acho que a semana que vem nós conseguimos terminar o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo. Qual é o que ele fala sobre a autoridade, né? O pessoal fica maravilhado com a autoridade a qual ele está falando. Então nós vamos conversar a respeito dessa autoridade. Sobre qual é a autoridade que Cristo tem sobre as nossas vidas, é bastante interessante, assim, como todos foram até agora, né? Vamos então, mais um minutinho a gente começa, hein? Eu estou dando um tempinho para ver se o nosso pessoal entra aí. Então vamos chamando o pessoal e já começamos já. Chamar aqui, Machado, a Tânia, chamar a Tânia. A Adriele também tá. A Adriele tá aí também. Isso, Adriele, que bom, tá aí. Vai dando um oi aí, quem estiver na live dá oi pra mim, pra gente saber, pra gente poder falar, ó.
pra gente ter certeza, né? Que às vezes aparece aqui a quantidade de pessoas, por exemplo, eu tô vendo 8 pessoas, tem 8 pessoas online, mas eu não consigo saber. A Adri e o Vinícius, provavelmente os dois estão juntos. Leandro, boa noite, lembro sim, saudade da família abençoada. Que legal que tu lembra, Patrícia. Eu era mais novo naquela época, né? Bem mais novo. Hoje eu tava falando com o Nelson Switzka, e aí nós tava conversando, até ele disse que vai entrar na live, vai participar junto conosco. É melhor dizer o Nelson da Mary, né? O Nelson da Mary, né? Aí a gente, ele falando a respeito da peça, as portas do céu e a chama do inferno. E foi maravilhoso a gente conseguir lembrar, né? Muito bom. E aí nós vamos colocar essa peça na página, né? Na página lá do Ministério Restaurar do YouTube, e aí a gente vai passar o link para vocês poderem ver também essa peça. Foi em 99 que nós fizemos. Foi maravilhoso, a Patrícia deve lembrar. Patrícia era nenê na época, eu acho, né? Não, ela tem a idade da Josi. A idade da Josi, então a Josi tinha uns 11, 12 anos. Então 99. Então tá, gente, vamos parar de conversar e vamos estudar, né? Nós estamos aqui para estudar, não é para bater papo. Então, hoje nós chegamos aos 2 últimos versículos do Sermão do Monte, os sermões derradeiros, os versículos derradeiros, né? Na realidade, o que Cristo falou, ele falou até o versículo 27, aí o versículo 28 não é mais Cristo que está falando, mas Mateus que está falando, inspirado pelo Espírito Santo, que ele fala esses 2 últimos versículos, e nós vamos estudar ele um pouquinho. Então, entrou a Mary, que bom, Mary, né? Mary e Nelson deve estar junto aí, né? Nós estávamos falando agora aqui da peça. Então nós vamos colocar ela no nosso YouTube lá, como eu falei agora também, para a gente poder compartilhar com o pessoal. Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar Mateus 7, versículo 28 e versículo 29, que diz para nós o seguinte: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ele ensinava com autoridade dele mesmo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Te agradecendo, Senhor, pela palavra que Tu deixou para nós. E assim, Senhor, nós podemos compreender e aprender um pouco mais de Ti. Faz de nós verdadeiros adoradores, que a palavra que venha a ser dita hoje aqui não seja palavra de homens, mas palavra instruída e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Abençoa todas as pessoas que vão estar nessa live, abençoa a mim, Senhor, que vou estar falando a respeito da Tua palavra, e assim nós podemos fazer a Tua santa e maravilhosa vontade. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, você sabe, como eu falei desde o início, o Sermão do Monte nós estamos fazendo baseado no Sermão do Monte de Martin Lloyd-Jones, só que do versículo 28 e versículo 29 ele não faz comentário a respeito disso. Então nós vamos falar um pouco a respeito, dei uma estudada, e aí eu consegui pegar mais ou menos alguma coisa, estudei para cá, peguei algumas ideias, e assim nós conseguimos montar a nossa ideia. As pessoas que são crentes mais antigas, ela lembra que existe um hino que diz assim, ó, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Isso é lá não sei se é da harpa ou é do cantor cristão, mas o conceito que Jesus é nosso amigo não é uma opinião humana, isso não é uma opinião humana. Às vezes a gente acha que a gente tem Jesus como amigo, a gente acha que é uma opinião humana, e na realidade não é. Ela é uma verdade bíblica, uma verdade maravilhosa e confortadora biblicamente falando, né? Então, e todas as pessoas que têm Cristo como único e suficiente Salvador, ela tem o direito de desfrutar dessa realidade. Todo aquele que confia em Jesus Cristo, todo aquele que confia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no lugar dos nossos pecados, e pelos nossos pecados, esse tem o direito de ter Cristo como nosso único, como nosso Senhor. Boa noite, Tânia. A Tânia entrou ali, que bom estar aí também. Então, assim,
Fala para nós lá em João 15, no versículo 13, que ninguém tem maior amor que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É o próprio Cristo que está dizendo para nós que Ele é o nosso amigo, que Ele veio aqui nesse mundo e morreu em nosso lugar. Ele se entregou a si mesmo em prol de nós. E aí quando ele chega lá no versículo, em João, 1 João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz para nós que nós só provamos o amor que nós temos por Deus no momento em que nós também damos a vida pelo nosso irmão. Então, nós somos cristãos, nós nos denominamos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Nós fazemos as coisas conforme Cristo faz. E como Cristo deu a vida pelos seus amigos, nós também devemos dar a vida pelos nossos amigos. Lembrando, a live é interativa, tá, pessoal? Vocês podem perguntar, vocês podem comentar a respeito do que está sendo falado. Se vocês acharem qualquer coisa que eu falei errado, diga, não, mas não é bem assim, nós vamos tentar explicar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntem. Ou se vocês quiserem fazer qualquer comentário em cima disso que nós estamos falando, fiquem à vontade. A Dilce está aqui do meu lado, deixa eu mostrar ela aqui. Ó. Então, qualquer coisa que vocês escreverem aqui, ela vai falar para mim e nós vamos conversar a respeito disso. Então, assim, ó, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que confiam no perdão de Deus, ao qual foi dado por intermédio da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, tem a paz com Deus. Nós só temos paz com Deus no momento em que nós vivemos ao lado de Cristo, no momento que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós reconhecemos que Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e nós reconhecemos que essa morte não ficou na morte, mas Ele ressurgiu e veio e voltou nesse mundo, né, e se colocou novamente vivo, para que por intermédio dele o Espírito Santo viesse. Que ele diz assim, eu preciso morrer, isso nós falamos há uns 4 estudos atrás, que ele precisava morrer para mandar para nós um novo Consolador, e ele mandou Jesus, o Espírito Santo, para estar conosco. Nós vivemos com Deus um relacionamento de amor, porque Deus é amor, e tendo Jesus como amigo, isso é muito maior do que qualquer coisa. Porque aí ele diz para nós lá, logo que eu me converti, isso em 1990, eu li um versículo. A gente tem um versículo que a gente coloca no coração da gente, e aquele versículo ele serve de aio para nós, aquele versículo serve de como andar no caminho correto, e o versículo ao qual me tocou muito, e desde então eu vivo, e logo que eu comecei a minha vida, eu comecei a colocar em tudo que eu fazia. Quando eu fazia um cartão de visita, eu colocava esse versículo, era Romanos 8:28, que diz para nós que todas as coisas são boas, pois trabalham juntamente para o seu bem. Ou seja, tudo que acontece na vida da gente acontece para o nosso bem. Todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, no momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele se torna nosso amigo, Ele se torna nosso irmão, e aí todas as coisas começam a contribuir para o nosso bem. Aí tu vai dizer para mim assim, bem, mas eu até já fiz um comentário, uma vez uma menina deu um testemunho dizendo assim, eu tinha uma vida, eu era prostituta, e eu tinha tudo que eu queria. Eu tinha dinheiro, eu tinha tudo que eu queria fazer, eu fazia. Mas aí um dia eu me converti a Cristo. Quando eu me converti a Cristo, meus problemas começaram. E é essa a realidade. No momento que nós nos convertemos a Cristo, nós deixamos de viver nesse mundo e começamos a viver uma vida diferente. Nós começamos a ser perseguidos, nós começamos, as pessoas que estão na nossa volta não acreditam em nós, a ponto que quando eu me converti a Cristo lá em 1990, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui violento e sempre tive problema namorador, né? Eu era namorador, assim, para não falar outras coisas, né? Mas eu era bem safado, assim, bem safado mesmo.
E logo que eu fui para a igreja, a minha família não acreditava em mim. A família não acreditava. Elas diziam para mim que eu estava indo para a igreja porque eu tinha segundas intenções. Eu queria coisas dentro da igreja. E na realidade não. Quando eu me converti a Cristo, que eu entrei de verdade para a igreja, eu olhei assim, cara, ali é o meu único refúgio. Ali é onde eu vou, onde eu vou mudar de vida. Eu vou transformar o meu viver. Lógico que eu entrei dentro da igreja. E passei muitos anos aprendendo, sempre prosseguindo para o alvo. É o que Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. E nós vamos crescendo dia após dia. E durante esses 30 e poucos anos de fé, que estão fazendo agora fez agora 32, de 90 para 90, me batizei, eu entrei em 89, me batizei em 90, então fez 32 anos de batismo agora, né? Só que eu continuei sendo a mesma pessoa, e devagarzinho foi mudando coisa após coisa, mas na realidade eu tenho hoje que nesses últimos 15 anos que eu realmente me dediquei completamente a Deus. Eu fui mudando aos poucos, fui me transformando aos poucos, fui tirando coisas erradas, fui parando de uma coisa, parando de fazer outro erro, parando de fazer outro erro, e assim gradativamente, ou seja, estou há 32 anos, mas tem 15 anos que na realidade eu tenho lutado com todas as minhas forças para vencer o meu eu. Eu tenho lutado todos os dias contra mim mesmo, e aqui está a minha esposa e os meus filhos também, e os meus filhos têm visto isso. Meus filhos têm visto um homem ao qual, no momento que alguém chega para mim e diz que eu estou errado, eu estou disposto a mudar. Não é demagogia, porque é fácil quando a gente fala a respeito da palavra de Deus para pessoas a qual a gente não conhece. Por exemplo, tem várias pessoas aqui na live que moram não aqui em Santa Catarina, mas moram do Rio Grande do Sul. E essas pessoas, quando estão ouvindo eu falar, dizem, nossa, como ele é cristão. Vocês estão vendo eu numa live, vocês estão vendo eu via internet. Mesma coisa qualquer outro pastor. A gente vê Augusto Nicodemos, a gente vê Paulo Júnior, a gente vê qualquer outro tipo, qualquer outra pessoa que tu queira falar a respeito, tu vê, mas tu vê a vida deles dentro de um telefone, né? Tu vê só as lives aqui, tu não conhece a vida deles realmente. E quando nós estamos dentro de casa é diferente. Ou seja, a minha esposa me conhece, meus filhos me conhecem, as pessoas que estão na minha volta me conhecem, as pessoas que congregam comigo me conhecem, sabem quem eu sou, estão sabendo se o que eu estou falando é verdade ou não. Ou seja, esses dias eu conversando aqui na igreja e falando com o pessoal, eu disse para eles assim, vocês nunca me viram brabos, e nem os meus filhos não me viram brabos de verdade. Só quem me viu brabo de verdade foi a Dilce, quando eu era lá no início do nosso namoro, como eu era, o ser violento que eu era. Quando uma pessoa olhava para mim, eu já batia na pessoa. Cara, eu era muito bravo. Eu tenho vários processos por causa de agressão física. Tinha, né? Isso já é passado, tem mais de 30 anos, então as coisas se passaram, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu mudei de vida, eu fui transformado, mas isso não foi por causa que eu mudei, mas porque eu tive um amigo que esteve do meu lado. Eu tive o Espírito Santo que todos os dias me tocava e ia me abençoando. Quando eu ia fazer alguma coisa errada, ele tocava em mim. O que a Adriele falou? A Adriele falou: a maior bênção de todas, que é viver por Jesus, ser amigo dele, ainda melhor, mais e mais. A amizade, com o passar do tempo, cria mais intimidade. Assim, nós cremos na fé, tendo mais intimidade com Jesus. Exatamente isso. Na fé, tendo mais Exatamente isso que a Adriele falou aqui. A Adriele, ela falou para nós que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente conhece. E aqui, o interessante nesses dois versículos, que ele está falando a respeito da autoridade de Cristo. Que Cristo falou o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. E quando chegou no fim, as pessoas se maravilharam. Como é que pode uma pessoa falar dessa forma? E não só no Sermão do Monte, mas se nós olharmos para trás,
nós e olharmos e ver que quando Jesus Cristo, nós lembramos, né, que a palavra de Deus diz para nós que Jesus Cristo saiu num dia que Maria foi lá na cidade fazer compras, eu não sei o que ela foi fazer, e ela chegou e ele saiu e foi no templo. E quando ele chegou no templo, ele com 12 anos, ele falava a respeito da palavra de Deus e disse que os caras, os sacerdotes, as pessoas que estavam lá no templo, ouviam com atenção, porque ele tinha autoridade de falar. Então, nós vemos que Cristo tem autoridade, e no momento que nós nos tornamos cristãos de verdade, que nós vivemos uma vida conforme a vontade de Cristo, Cristo se revela para nós. E quando nós falamos de Cristo, nós não falamos mais de Cristo por nossa autoridade, mas pela autoridade dele, ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo. Sabe quando a palavra diz para nós que a Bíblia é divinamente inspirada? Eu creio que a Bíblia é divinamente inspirada, mas não só a Bíblia, eu creio que também Deus usa homens inspirados para poder falar a respeito da palavra dele. Ou seja, no momento que nós estamos falando da palavra de Deus, no momento que nós estamos falando a verdade sobre a palavra de Deus, nós somos divinamente inspirados, e nós não estamos falando coisas de homem, nós estamos falando coisas de Deus. E isso, quem fala a palavra de Deus de verdade. Eu não estou falando do que nós estamos vendo hoje em dia nas igrejas, o que nós estamos vendo hoje em dia no Facebook, pessoas pregando outras coisas diferentes do que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não diz que todas as coisas são bênçãos para os homens de Deus, não, de forma alguma. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, certa vez eu ouvindo uma pregação de uma pessoa, e a pessoa começou a dizer assim, cara, que depois que eu me converti a Cristo, as coisas começaram a dar certo, tudo começou a dar certo. Quando eu botava eu investia em alguma coisa, a coisa dava certo, tudo que eu fazia era correto, tudo dava certo na minha vida. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, então esse Deus não está agindo na minha vida, que parece que a minha vida dá tudo errado na minha vida, eu sou cheio de problemas, sou cheio de dificuldade, e as coisas dão errado na minha vida. Só que nós não conseguimos entender que quando a palavra de Deus está dizendo para nós que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, ela está dizendo que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso crescimento. Deus trabalha em todas as coisas para a nossa edificação pessoal. É isso que Ele está trabalhando. Então, às vezes, se acontecem coisas boas, é para o nosso bem. Se acontecem coisas ruins, é para o nosso bem. Nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas que acontecem na vida da gente, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Nós olhamos na palavra de Deus vários homens de Deus que passaram por bênçãos, foram abençoados, nós olhamos a vida de Salomão, que foi o homem mais sábio, mais rico de todos os tempos, e ele foi abençoado. Nós vemos quando Daniel caiu, botaram ele na cova dos leões, ele foi libertado. Nós vemos quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles foram salvos da fornalha de fogo ardente. Mas também nós vemos outros casos de cristãos que foram jogados no Coliseu e foram estraçalhados por leões, pessoas que foram jogadas na mesma cova de leões e foram comidas por esses leões. E aí esses foram não foram abençoados, não, de forma alguma. Nós vemos, eu gosto sempre de falar a respeito da vida de Estevão. Estevão era um menino que se alegrava com a palavra de Deus, e aí de repente os apóstolos viram que ele era um fiel e disse assim, vem cá, vamos chamar ele, e ele vai trabalhar para nós, ele vai ser um discípulo de Cristo, ele vai ser um diácono de Cristo, e consagraram ele, e ele saiu feliz da vida. De agora em diante eu estou revestido do poder de Deus, e eu vou fazer a vontade de Deus. No primeira vez que ele sai para a rua, e quando ele vai pregar a palavra de Deus, ele se defronta com Paulo, e o que acontece com ele? Ele morre apedrejado por estar falando de Cristo. E ele não foi abençoado? Gente, a palavra de Deus revela para nós que quando ele estava sendo apedrejado, ele diz assim, Senhor,
Não impute o pecado a esses que estão me jogando pedra. Ele teve misericórdia daqueles que estavam apedrejando ele. E a palavra revela que quando ele olha para o céu, ele vê o céu se abrindo e vê Jesus Cristo chamando ele: vem, bendito do meu Pai. Isso não é bênção, isso é maravilhoso, a gente poder rever isso. Então, muitas vezes não é que eu vou ter uma vida cheia de alegrias, não é que eu vou ter uma vida abençoada financeiramente, que eu vou ter a conta do banco lotada, mas eu vou ter Deus do meu lado, eu vou ser abençoado por Deus, eu vou ter Cristo como meu amigo, vou ter Cristo como meu irmão. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão, isso está escrito em Hebreus 2, no versículo 11, ou seja, o Espírito Santo fala para nós que nós somos filhos de Deus, e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós recebemos todas as coisas por intermédio de Cristo. Nós lemos o Romano 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que vive a Cristo, e quando a gente chega no versículo 29, diz para nós que nós fomos chamados segundo os decretos de Deus, ou seja, Deus nos chamou de acordo com os seus decretos e nos predestinou a ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, no momento que nós nos convertemos a Cristo, no momento que nós vivemos a vida em Cristo, Ele nos predestinou a que nós sejamos a imagem de Cristo. Sabe aquela que quando Deus cria Adão lá no Éden, Ele diz assim, Ele diz para Cristo, né? Ele diz, tudo foi feito, Ele diz assim: faça-se luz, faça-se a terra, faça-se a porção seca, faça-se animais, faça-se animais marinhos, faça-se as bestas feras, faça isso, faça aquilo, apareça. E aí quando ele chega no homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele criou o homem à imagem conforme a semelhança de Deus, do Deus Altíssimo. E aí nós olhamos que aí quando o homem cai em pecado, e depois no capítulo 3, se eu não me engano, não me lembro se é no 3 ou se é no 6, ele diz para nós que todo homem seria a imagem conforme a semelhança de Adão. Não seríamos mais a imagem e semelhança conforme a semelhança de Deus, mas seríamos a imagem conforme a semelhança de Adão. E todos os homens, a partir dali, foram a imagem conforme a semelhança de Adão. A não ser quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele nos dá o direito de novamente nos tornar a imagem conforme a semelhança de Deus, por intermédio da morte de Jesus Cristo, é o que nós lemos aqui. Fomos predestinados a ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós deixamos de ser novamente a imagem conforme a semelhança de Deus e voltamos a ser a imagem conforme a semelhança de Deus novamente por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Foi essa a autoridade que Cristo prega, e é essa autoridade a qual nós pregamos. Quando falamos de Cristo, falamos porque nós somos cheios de Cristo nas nossas vidas. Quando nós abrimos a boca, não é palavra de homens que saem, mas é palavras de Cristo. Nós falamos por intermédio da autoridade de Cristo. O que ela falou aí? Consegue ler? Quando a palavra nos enche e transborda e damos testemunho, ou falamos sobre a palavra, as pessoas conseguem sentir a autoridade de Deus. Mas temos que vigiar para falar apenas segundo a autoridade dele, assim como em tudo que fazemos. Vigiar para ser para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, a autoridade não vem de nós, mas de Deus e Jesus Cristo. Exatamente isso. No momento que nós falamos sobre a nossa autoridade, nós não temos autoridade nenhuma. Mas no momento que nós abrimos a nossa boca para falar a respeito de Cristo, no momento que nós abrimos a nossa boca para falar por intermédio da palavra de Deus de verdade pura e cristalina, e falando a respeito do que eles pregavam lá no Evangelho, nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo, e a nossa boca sai palavras de autoridade, não autoridade terrena, mas autoridade de Cristo. Pois a Bíblia diz para nós que nós, quando ainda nós éramos pecadores, Deus nos amou de uma forma tamanha a ponto de nos afastar de todo esse pecado. Ou seja, no momento que nós nos tornamos cristãos, Deus não nos vê mais como pecadores, mas Deus nos vê como homens transformados
revestidos pelo poder de Cristo, ou seja, ele colocou em nós o ministério da reconciliação, ou seja, Cristo veio e reconciliou-nos com Deus. Por isso que quando nós falamos foi quase um ano atrás, a respeito da reconciliação, quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que nós estamos aqui para reconciliar o homem com Deus, ou seja, quando nós estamos, isso que eu estou falando aqui agora, eu estou falando a respeito da palavra de Deus, não para que vocês tenham conhecimento da palavra de Deus, não para que vocês sejam sábios a respeito da palavra de Deus, mas para que vocês reconheçam que Ele é o único e suficiente Salvador, e vocês se reconciliem com Deus. Então essa é a nossa meta. A nossa meta é falar de Deus para que as pessoas se reconciliem com Deus. Não é para eu mostrar para vocês o quão sábio eu sou, não é para mostrar para vocês o quanto eu conheço a respeito da palavra de Deus, até porque eu não conheço tanto da palavra de Deus assim, mas Deus me deu condição e me deu inteligência para eu poder estudar. E não só a mim, a todos vocês que estão aí na live, todos vocês têm condição de fazer estudo como eu faço. Por quê? Porque Deus nos deu sabedoria e discernimento. O problema, sabe qual é? É que nós não estamos dispostos a estudar. Muito mais fácil nós ouvir alguém falando do que a gente estudar. Então esse é o grande problema. Quando a gente diz para as pessoas, não acreditem no que os pastores estão falando, não acreditem no que os padres estão falando, acredite na palavra de Deus. Então quando terminar essa live, gente, ela fica gravada, só vocês pegarem a palavra de Deus e olharem exatamente tudo que eu estou falando e ver se é verdade. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 17, que ele fala a respeito dos bereanos, que eles eram muito melhor que os outros, porque quando eles chegavam em casa, eles pegavam o que Paulo tinha falado e vinham se era verdade tudo que Paulo falava. E por que nós não fizemos isso? Nós temos que ver o que o nosso pastor está falando e estudar para ver se o que ele está falando é verdade. Se ele está falando na autoridade de Cristo, se ele está falando na autoridade humana, se o que ele está falando é verdade bíblica, ou se é vareio da cabeça dele. Entende o que eu quero falar para vocês? Não acredite no que eu estou falando, não acredite no que os pastores estão falando, sacerdotes, bispos, padres, seja o que for, a religião que for, não creiam neles, creiam no que está escrito na palavra de Deus, porque é isso que nos liberta. Creiam na autoridade de Cristo, porque essa nos liberta, essa nos dá condição de fazer o que é para ser feito. A Bíblia diz que nós somos pecadores e por causa dos nossos pecados nós fomos afastados de Deus. Isso quando falando lá de Adão, né? Nós fomos afastados de Deus com o nosso pecado. Em Romanos 6:23 diz para nós que o salário do pecado é a morte. Ou seja, no momento que Adão caiu em pecado, nós recebemos a morte em nossas vidas. O que nós temos garantido na nossa vida é a morte, mas no momento que nós reconhecemos Cristo, Ele nos dá o direito de nós mudar de vida. Fala para nós em Efésios 2:3 que nós não merecíamos bênção nenhuma, mas nós éramos merecedores da ira de Deus. Deus se irou e todos os homens têm direito ao inferno, mas Jesus Cristo, junto com Deus e o Espírito Santo, se reuniram e estabeleceram uma aliança eterna para a nossa salvação. Isso é maravilhoso. Eles fizeram uma aliança de amor, e essa aliança de amor veio ao mundo e nos trouxe a palavra dele. Foi Cristo que veio, sabe? Hoje eu coloquei ali no grupo de pastores, gente, eu quero dizer para vocês, eu faço parte de 4 ou 5 grupos de cristãos, e hoje só o que eu vi naqueles grupos de cristãos foi a respeito da manifestação de 7 de setembro, porque isso, porque aquilo e porque aquele outro. E sabe, ao invés de ver, eu coloquei lá, gente, pelo amor de Deus, a salvação não está em homens, a salvação está em Cristo, a liberdade está em Cristo. A palavra de Deus diz para nós em João 18, no capítulo 36, que o reino de Deus não está nesse mundo.
Aí em João 8,32 fala para nós, é uma palavra que é bastante usada pelos políticos hoje, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, a verdade não é o que os políticos estão dizendo, a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, é essa que nos liberta. O reino de Deus não está nesse mundo. Mas se o fulano de tal estiver no poder, nós vamos cair no comunismo. Se fulano de tal vai ter ditadura, que o fulano de tal, vocês não acreditam na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que toda autoridade que é colocada nesse mundo é porque Deus quer que seja. Então, se nós vivermos uma ditadura, se nós vivermos um comunismo, se nós vivermos uma democracia, se nós vivermos o que nós vivermos, é porque Deus assim o quer, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. Então eu confio nisso, eu confio em Deus, eu não confio em homem nenhum. Não, mas eu tenho que sair e lutar. Não, eu tenho que orar, eu tenho que colocar os meus joelhos no chão e clamar para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu agradeço por seja ela qual for. Ou por acaso eu quero perguntar para vocês, os 400 anos que os judeus ficaram de escravo no Egito, isso não foi bênção? Gente, foi isso que Deus quis e foi assim que aconteceu. E se for para acontecer conosco, graças a Deus por isso. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus por todas as coisas que acontecem na vida da gente, inclusive as perseguições, porque ela diz para nós que as perseguições nos trazem bem-aventurança, ou seja, felizes são aqueles aos quais são perseguidos por amor ao meu nome. Isso é maravilhoso. E tu acha que eu não confio em Deus? Eu confio em Deus. E Ele preparou todas as coisas, tudo que vai acontecer, quer seja político A, quer seja político B, que seja para a honra e para a glória de Deus, porque Ele assim permitiu que Ele estivesse lá no poder, e eu confio nisso. Então eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu fico triste porque a maioria dos contatos que a gente tem normalmente no Facebook são pessoas que a gente conviveu em igrejas que a gente já passou. E aí tu vê as pessoas brigando entre elas por causa de políticos. Pessoas que discordam do pensamento uma da outra e ficam se ofendendo e se xingando e se cutucando por coisa de política. E aí tu não vê essas pessoas falando do amor de Deus com tanta intensidade. É o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou em 5 grupos, sendo que desses 5 grupos, 3... Conselho de Pastores de São José, Conselho de Pastores de Florianópolis, Conselho de Pastor de Santa Catarina. Eu faço parte desses 3 grupos. Eu tenho, acho que mais ou menos umas 1.500 mensagens hoje nesses 3 grupos. Nenhuma falou de Cristo. Nenhuma falou de Cristo. Isso é muito triste. Sabe? Conselho de Pastores. Tem 256 pastores, porque é o que cabe dentro de um grupo. 256 pastores. Um dia inteiro. E não falaram de Cristo uma só palavra. Todas as palavras foram a respeito... Gente, eu nem vou falar. Nem vou falar. Entende? Aonde está a esperança do povo cristão? Aonde está a tua esperança? A tua esperança está em Cristo ou está em Bolsonaro? A tua esperança está em Cristo ou está no Lula? A tua esperança está em Cristo ou está em quem? Entende o que eu quero dizer para vocês? Gente, não é o Lula que vai trazer liberdade, não é o Bolsonaro que vai trazer liberdade para nós, não é Ciro Gomes que vai trazer alguma coisa para nós, é Cristo que vai trazer. Entende? Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Nós temos que orar para Deus para que seja feita a vontade dEle. É isso, é somente isso. Só prova o quanto o ser humano é falho, a Marta colocou. É verdade, Marta. Sabe, parece só... Sabe o que eu entristeço? O problema que eu vejo quando as pessoas, elas acham que têm um pouco mais de conhecimento, elas parecem que se tornam mais burras. Elas parecem que se tornam mais cegas. E aí vem um cara e fala um versículo bíblico e eles fecham os olhos e parece que o cara está falando a palavra da Bíblia. Gente, nós falamos há 2-3 semanas atrás, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai para o céu. Nem todo aquele que
proclama versículos bíblicos vai para o céu, porque existe muito mais falso profeta do que profetas corretos. A Adriele falou alguma coisa aí, pastor? Ela disse, e ainda deixou o Espírito Santo em nós, que nos converte à mudança e nos guia em toda a verdade. Deus é muito misericordioso. Deus é misericordioso, né? E a palavra de Deus diz para nós lá em Coríntios, Coríntios não, hoje eu estou com Coríntios na cabeça. A palavra de Deus diz para nós em Lamentações 3, no versículo 22, que nós só não somos consumidos porque as misericórdias dele se renovam todos os dias, senão nós seríamos consumidos. Porque, sério, pessoal, olhe para dentro de vocês e o que vocês pensaram hoje. O que nós mesmo quando a gente não pensa nada, ainda assim nós estamos cheios de pecado dentro do nosso coração. Mesmo quando nós não fazemos nada, a palavra de Deus diz para nós em Salmos 53 que Deus olhou para a terra para ver se achava entre os homens um que conseguisse adorá-lo e não encontrou. A palavra de Deus fala para nós em Miqueias 7, pereceu o benigno na terra e não há entre os homens um só que seja reto. O melhor é como um espinho e o pior é como um espinhal. O juiz corre para colocar sentenças ruins e o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Nós corremos para ser corruptos. Esses dias eu conversando com alguém aqui, o cara disse para mim assim, mas os políticos são corruptos, os fulanos são corruptos. Aí eu disse para ele assim, querido, sabe por que tu não é corrupto? Porque tu não tem a oportunidade de ser corrupto. Qualquer um de nós que está aqui nessa live, se chegar alguém para ti hoje e disser assim, eu preciso que tu faça tal coisa, e para que tu faça tal coisa eu te dou 5 milhões de reais, tu não faria? 5 milhões de reais. Gente, a gente faria, sabe? Nós somos corrompíveis. Nós somos cheios de desejos carnais. Entende o que eu quero dizer para vocês? A tristeza que é nós ver que nós somos corruptos, extremamente corruptos, como fala o catecismo batista. Ele fala que não é o catecismo batista, é que fala lá, esqueci o nome lá, entre os solos, né? Nós somos desesperadamente depravados. Nós somos depravados totalmente. Entende? Nós nos jogamos para tudo que é lado. A Josi falou alguma coisa aí. A Josi disse, é difícil falar que não faríamos algo pelo que ainda não passamos. É lógico que nós vamos dizer assim, não, eu não me vendo. Eu não me vendo. Gente, eu estou sendo sincero para vocês. Se um cara chegar para mim com 5 milhões de reais, eu estou falando em 5 milhões de reais. Sabe o que é 5 milhões de reais? Tu pode comprar uma mansão aonde tu quiser. Tu pode comprar carro, tu pode viver o resto da tua vida tranquilamente na boa. Aí tu vai dizer, não me vendo. Cara, tu pode até não te vender, mas que, olha, eu sei que se te oferecer para ti, eu te dou 50 reais para te fazer tal coisa, tu não faz. Se oferecer 100 mil reais, tu vai dizer, não, 100 mil, não, bem capaz que eu vou me vender. Agora o cara te oferecer 5 milhões de reais, gente, é complicado. Eu espero que eu não caia nisso. Eu espero, para ser bem sincero, que isso nunca eu tenha a oportunidade de ter. Eu não quero nunca ter essa oportunidade para não ter perigo de cair. Mas eu oro para Deus todos os dias e peço para Ele, Senhor, me dá força para que eu consiga vencer. Me dá força para que eu não me venda. Sabe, aí a gente diz às vezes assim, não, eu não me vendo. Nem por 5 milhões de reais eu me vendo. Aí tu olha dentro da tua casa, tu tem o Windows pirata. Tu faz ligação no telefone da tua empresa para te não gastar. Tu tem a TV, o Gato TV. O livro que tu lê, tu baixa na internet em PDF. Gente, cara, complicado. O Sama falou alguma coisa. O Sama disse, eu sei bem do que sou capaz por tudo que eu já fiz, que o Senhor me livre de mim. Exatamente isso, né? Eu oro para Deus, Senhor, não me dá a oportunidade de cair.
Não me dá. Porque, olha, gente, é triste quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a dizer, não, eu não me vendo. E aí a gente faz isso, né? Na minha época, o telefone de orelhão era com ficha. A gente colocava uma ficha no orelhão, fazia ligação. E aí quando terminava a ligação, às vezes ele vomitava a ficha, ele devolvia a ficha. E aí a gente ficava feliz da vida porque o orelhão devolveu a ficha. Mas aquela ficha não era mais nossa, aquela ficha era da companhia telefônica. E a gente tomava conta de volta para nós. Quando a gente vai na padaria, o cara dá 10 centavos a mais, a gente não devolve. Quando a gente vai no mercado e alguém dá troco a mais, a gente não devolve. E aí a gente diz que a gente não se vende por 5 milhões de reais. Gente, pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, nós somos errôneos. Cara, é difícil. O Adri falou alguma coisa de novo, Adriane. Por isso a palavra nos mostra a oração de Agur, em Provérbios 30. Isso aí, sabe? E aí, sabe o que eu acho interessante? Aí quando Agur diz assim, Agur fala, eu acho que nos primeiros versículos, não sei se é no 30 ou se é no 31, agora eu me confundi, mas ele diz assim, Senhor, a oração, né, de Agur, Senhor, não me dá de mais, não me dá de menos para que eu roube, que eu tenha que roubar e profanar o teu nome, mas não me dá muito para que eu não venha te esquecer. Dá somente o pão costumeiro. E sabe, essa é a minha oração também. Eu não quero de mais para que eu não venha pecar, e não quero de menos para que não venha pecar. Me dá, Senhor, somente o costumeiro. Ou seja, eu oro para que Deus faça a vontade dele na minha vida, porque se ele fizer a minha vontade na minha vida, eu vou cair, eu vou pecar. Sabe o que é? Isso é triste demais. Nós sabemos que nós somos tão errados a ponto que se Deus nos der de mais, nós vamos pecar, e se Deus nos der de menos, nós vamos pecar. Então nós temos que orar para Deus e pedir, Senhor, simplesmente coloca somente o que é o melhor para mim, para que eu não venha me corromper. É isso. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, e trouxe para nós a palavra de Deus, e trouxe o cumprimento do Velho Testamento para nós. Ele ensinou para nós o caminho ao qual nós obtemos a salvação, e o caminho ao qual para nós vamos obter a salvação é só um, Jesus Cristo. E esse homem é a única forma de nós nos salvar, por intermédio de Cristo. E aí nós cremos, olha, desculpa gente, no fim eu vou ter que falar de novo, nós cremos que Bolsonaro vai nos salvar, nós cremos que Lula vai nos salvar, nós cremos que o pastor vai nos salvar, nós cremos que o padre vai nos salvar. A Adri botou ali, é no 37 mesmo, ó. 2 coisas peço a Deus, que me dê antes que eu morra: mantenha longe de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Só 2 coisas Agur pediu, só 2 coisas, entende? Assim, eu falei mais ou menos o que era, mas aqui é o que diz, me dá, eu só quero 2 coisas. Não me dá de mais e nem me dá de menos. Me livra da falsidade, da mentira, porque isso faz parte de mim. Faz parte de mim eu querer enrolar as outras pessoas. Eu falei aqui a semana passada, se alguém chegasse, botar lá, tu olha no Instagram, lá no Facebook, lá o cara assim, tô vendendo meu carro que vale 10 mil reais por 5 mil porque eu tô apertado. A gente vai lá no cara e diz para ele assim, cara, eu te dou 2 mil. Tu sabe que o cara tá apertado, tu aperta mais ele, enquanto na realidade nós tínhamos que chegar lá para ele e dizer assim, olha meu querido, teu carro vale 10 mil, tu quer 5, vamos fazer o seguinte, para ti não perder muito e eu não perder muito, eu vou te dar 8, que daí tu não perde tanto dinheiro e eu consigo, entende? Isso é nós sermos corretos, isso é nós queremos fazer a vontade de Deus, ser justos. Entende? Mas eu não tenho condição de te dar 10 mil, mas 8 mil eu tenho condição de te dar. Mas eu quero só 5. Não, mas não é. Entende? Porque ele vale 10, eu estou te dando 8 e de repente vamos dizer que eu melhore de vida daqui qualquer coisa que entre, um valor que entre a mais e eu possa te ajudar, eu vou te dar esses outros 2 mil também, porque eu quero ser justo contigo, o quanto nós queremos ter sido justo. Ou tu chegar em casa e tu olhar na notinha do supermercado e tu vê que a menina passou, em vez de passar
6 leites lá, ela passou 4 leites. Tu vai lá e diz assim: olha, eu vim aqui, ela se enganou, eu preciso pagar 2 leites a mais porque esses 2 leites não é meu. Nós temos que ser justos, gente. É isso. A Adri botou mais uma coisa ali, né? Deus não nos proíbe de ter, mas nos mostra com todo o amor o que é melhor nem pedir. É isso aí, gente. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E depois ela botou assim: a justiça tem muito mais valor que o dinheiro, porque Deus é a manifestação da justiça. E a palavra de Deus diz para nós, né, no Sermão do Monte, né, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós temos que ser justos. E nós não somos justos, nós precisamos mudar. Mas Cristo mudou completamente quando ele derramou o sacrifício. Gente, como eu falei aqui há um pouco tempo atrás, sabe o que nós merecíamos? É a ira de Deus. Isso está escrito lá em Efésios. Nós merecemos ser condenados, nós merecemos ser jogados no inferno. Mas Cristo veio e morreu em nosso lugar, sofreu em si mesmo o castigo. Isso está escrito para nós lá em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz foi derramado, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelas pisaduras dele, pelo sofrimento dele. A satisfação de Deus, ou melhor, a justiça de Deus só foi satisfeita na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, não que nós venhamos ou dizer, como nós falamos na semana passada, nós não somos o centro da atenção, sabe? Tem alguns pastores que dizem assim: tu é a razão de Cristo, tu é o centro das atenções de Cristo, tu mora no coração de Cristo. Não, tu é a menina, nós não somos, sabe? Mas nós somos merecedores da ira de Deus. Mas Cristo veio nesse mundo, morreu na cruz do Calvário, colocou o castigo sobre ele, e isso satisfez a justiça de Deus. A justiça divina foi satisfeita e foi derramada sobre Cristo, e aí ele começa a nos enxergar de uma outra forma, não mais como os pecadores, mas nós como reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados por essa morte, nós fomos reconciliados por Cristo na cruz do Calvário, e por isso nós vivemos felizes, por isso nós somos alegres, porque a nossa esperança não está em coisas temporais, como foi falado aqui. Quem é que falou ali foi a Adri, e ter fome e sede de justiça, não de bens temporais. Entende? Exatamente, nós não queremos mais coisas temporais. Eu não estou dizendo para vocês de agora em diante vocês parem de trabalhar e vivam só. Nós falamos isso no domingo. Não é isso, porque tem pessoas que precisam trabalhar para conseguir abençoar a que a igreja venha a ser, a ordem seja propagada. Isso está escrito em Timóteo. Vocês que têm condição financeira, financiem pessoas que leve a palavra de Deus. Ou seja, Cristo precisa de pessoas que trabalhem para financiar aquelas pessoas que levem a palavra de Deus. Então ele vai abençoando as pessoas. Vai ter conhecimento, vai ter o dom. Aquelas pessoas que têm o dom de levar a palavra de Deus, essas levem a palavra de Deus. Mas tem pessoas que têm o dom de ser de doar. Essas pessoas vão trabalhar, vão ganhar o pão de cada dia e vão ajudar essas pessoas a levar a palavra de Deus. Então assim, todos nós temos que levar a palavra de Deus, mas tem pessoas que têm esse dom, tem pessoas que têm esse chamado para levar a palavra de Deus, e essas pessoas têm que ser abençoadas por essas pessoas que trabalham. Todos nós somos um corpo. Não seríamos só dedos, né? Imagina se o nosso corpo fosse só dedo. Como é que nós ia enxergar? Como é que nós ia ouvir? Como é que nós ia falar? Como é que nós ia respirar? Como é que nós ia... Não teríamos conseguido fazer nada. Mas existe o dedo, existe o ouvido, existe o nariz, existe o olho, existe a boca, existe a bochecha, existe todas as coisas. Existe. Para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Tem umas 2 coisas que passou aí que nós não... Não foi só... querer sabedoria e ser cheios do Espírito de Deus, não de tranquilidade e estar protegidos por autoridades de homens. A palavra diz que Deus veio trazer a espada, a recompensa por viver
e morrer por essa espada, palavra de Deus, é eterna. Gente, nós temos que viver pela palavra de Deus. É lógico que a palavra de Deus diz para nós que nós temos que orar pelas autoridades para que a gente possa ter uma vida mais tranquila aqui na terra. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar pela autoridade, seja ela qual for, entende? Se aqui em Santa Catarina nós temos que orar pelo nosso presidente, nós temos que orar pelo nosso governador e nós temos que orar pelo nosso prefeito. Nós temos que orar por essas três autoridades que são executivas. Nós temos que orar pelo judiciário. Nós temos que orar pelos deputados. Nós temos que orar por todas as autoridades. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida mais tranquila aqui na terra. Mas se não tivermos a vida tranquila, se formos presos, assim como Paulo e Silas foram presos, nós vamos estar lá jogados na masmorra, acorrentados por braço e pernas. Mas sabe o que nós vamos estar fazendo? Louvando a Deus mesmo assim, porque foi a vontade dele. Ele colocou. Aí nós vemos quando Cristo, aí a gente diz assim: mas nós temos o direito de reivindicar. Quando Cristo estava na frente de Pilatos, o que ele disse para Pilatos? Que Pilatos disse para ele assim: por que tu não fala? Eu tenho o poder de te deixar vivo. Eu tenho o poder de te matar. E ele diz o que para Pilatos? Tu só tem poder porque o meu Pai te deu. Entende? Cara, é isso. Eu não tenho que me preocupar com quem está no poder, eu simplesmente tenho que orar por ele e orar para que Deus faça a vontade dele na vida da gente. Então nós não dependemos de coisas temporais, nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de autoridades, nós não dependemos de nada, nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. É isso que tem que ser a nossa verdade. Ele fez, como eu falei, como eu estava falando, e no fim eu fui para outro lado. Mas a Divina Trindade se juntou e nos deu essa aliança, uma aliança eterna, uma aliança de amor, uma aliança por intermédio do Espírito Santo que purifica a nossa alma. Ele nos regenera, ele coloca dentro de nós fé, porque nem isso nós teríamos. Porque nenhum de nós acreditaríamos em Deus se Deus não se revelasse. Nenhum de nós buscaria a palavra de Deus se o Espírito Santo de Deus não tocasse em nosso viver e nos transformasse. Porque na realidade vocês acham que eu gostaria, ou seria a minha vontade humana, aquele cara que eu falei para vocês de 30 e poucos anos atrás, o cara que gostava de sair na rua e fazer bagunça, brigar, fazer arruaça, fazer tudo que é tipo de coisa. Tu acha que esse cara queria conhecer a palavra de Deus e passar anos estudando? Gente, agora foi no sábado agora foi a minha formatura, foi a formatura lá, a colação de grau, a minha colação de grau de teologia. Tu acha que era isso que eu queria para minha vida? Não. Sabe o que eu tinha? Meu sonho era ser advogado e ganhar dinheiro. Esse era o meu sonho de quando eu era novo. Mas não foi isso que Deus quis para mim. Deus se revelou para mim e transformou a minha vida e colocou a minha vida completamente diferente. Cara, faz 10 anos que eu tenho estudado a palavra de Deus, 10 anos, desde que eu vim para Santa Catarina. Faz 10 anos, faz 12 anos, né? Nós viemos, mas faz 10 anos que eu estudo, 10 anos que eu estou estudando. Fiz bacharelado em teologia, fiz mestrado em teologia e fiz doutorado em teologia. Para sim, nós conseguirmos estudar. Mas para quê? Para eu ter conhecimento da palavra de Deus? Não, para eu conhecer mais Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu poderia estar cheio, sabe o que é? Ser um cara nojento. Aquele cara que, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um servo de Deus. Andando de gravatinha, de terninho, de carrinho do ano. Eu falei aqui, conversando com um pastor aqui da igreja, que nós fomos conversar, e aí eu disse para ele, sabe o que há 4 anos atrás, eu estava lá, eu já estava me formando em mestre em teologia já, e eu chegava no centro de Florianópolis, e todos os moradores de rua me conheciam. Todos os moradores de rua diziam para mim: oi pastor, todos os moradores de rua. E aí quando eu chegava nas igrejas, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: nossa, quem é esse mendigo? Quem é esse mendigo? Entende?
Eu não estou preocupado com o reconhecimento ou conhecimento de alguém. Eu não quero que as pessoas olhem para mim que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Não. Eu quero que quando eu bater na porta lá, disse, Senhor, Senhor, ele olhar e dizer para mim assim, entra, bendito do meu Pai. Possuir por herança. Isso. É isso que Cristo quer para a vida da gente. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Ele veio habitar no nosso coração, nas nossas vidas. Ele nos conduz ao conhecimento de Deus. Ele nos ensina como é que nós devemos andar. Ele nos prepara para estar com Ele, não somente aqui, mas no reino dos céus. Ele fez essa aliança entre Jesus, Deus e o Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar juntamente com o Pai, para os dois interceder juntamente com o Pai, Jesus e o Espírito Santo interceder juntamente com o Pai. Nós estamos no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Romanos 8, que ele diz assim, ele intercede por nós por intermédio de gemidos inexprimíveis. A intercessão de Deus, e aí essa intercessão chega aos ouvidos do Pai e é aceita, porque se não fosse por intermédio do Espírito Santo, nada nós receberíamos. Ou tu acha que a nossa oração, essa oração que nós fizemos, essa petição que nós fizemos, chegaria aos ouvidos de Deus de forma alguma? Esse louvor ao qual nós fizemos, 2 minutos de louvor egocêntrico, que eu sou isso, eu sou aquilo, tu acha que isso engrandece a Deus? De forma alguma. O que engrandece a Deus é a oração, é o Espírito Santo que fala por intermédio de nós, por gemidos inexprimíveis, e esses gemidos chegam ao ouvido do Pai e são aceitos pelo Pai. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que chega como aroma suave na presença de Deus. Então, não é o meu fazer, não é eu ser bonzinho, não é eu dar comida para morador de rua, não é eu fazer isso, aquilo ou aquele outro que vai chegar com um aroma suave nas narinas de Deus, não, de forma alguma. Mas é o ato de Cristo na cruz do Calvário, que por intermédio daquele sangue que foi derramado, que é derramado por sobre mim, e assim chega um aroma suave ao olfato do Pai, um aroma suave e agradável, e aí nós somos aceitos por Deus por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e por intermédio dos gemidos inexprimíveis aos quais o Espírito Santo pega a nossa oração e leva aos ouvidos do Pai, e assim nós somos recebidos, não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Deus amou nós de tal forma, sendo nós ainda pecadores, e mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e esse obedeceu à vontade do Pai, fez o que o Pai quis, morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue em prol de nós, não por causa que ele queria nos salvar, mas ele queria cumprir a vontade do Pai. E por que nós não queremos cumprir a vontade do Pai? Por que nós queremos fazer a nossa vontade? Por que nós lutamos e queremos que a nossa vontade seja feita, os nossos desejos sejam feitos? Vamos acabar com isso, vamos parar de fazer a nossa vontade e dizer para Deus, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida, Senhor, opera em nós o teu querer, e que tudo que nós façamos, seja comer, seja beber, seja falar, seja andar, seja fazer o que quiser, seja para a honra e para a glória de Deus, que isso chegue na presença de Deus com um aroma suave por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o nosso amigo eterno, Jesus é o nosso irmão eterno, Jesus é o profeta supremo, e Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote, porque por intermédio da morte dele na cruz do Calvário nós encontramos a salvação. Essas coisas que mudam a nossa vida, essas coisas que Jesus quer para nós, ele é tudo isso que eu falei até agora, e muito mais do que isso ainda. Esses versos derradeiros aqui do Sermão do Monte, onde Mateus comenta em relação não somente dos discípulos que estavam ali na volta dele, mas todas as pessoas as quais estavam ouvindo, e até hoje, nos dias de hoje, nós vemos que elas ficaram maravilhadas com o que ele acabara de ensinar. Ela fala para nós assim, ó, quando Jesus acaba de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas das suas doutrinas, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não
como escribas e fariseus. Eles ficaram profundamente impressionados, porque Jesus não era apenas um rabi, Jesus não era apenas um mestre judeu, Jesus era mestre sim, mas ele falava com uma autoridade inimaginável, inigualável, ou seja, ele não falava por autoridades de homens, mas ele falava pela sua autoridade. Ele parecia ter autoridade, e ele não parecia somente ter autoridade, porque ele é a autoridade. Ele é de fato a autoridade. É isso que o orador quer falar para nós aqui nesse momento. Ele não era um orador bem articulado, ele não era um cara que tinha oratória boa, mas ele tinha, não era que ele tinha estudado cuidadosamente. Por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu estudei para falar isso. Ele não era um orador experiente e bem articulado. O propósito dele não era impactar os ouvintes, não, de forma alguma. Ele não tinha a arte do bem falar. Mas não, ele estava falando o que ele era de fato. Ele tem autoridade porque a autoridade era recebida dos céus. E todos aqueles que ouvia de boa mente, porque a autoridade vinha dos céus. A autoridade que Jesus tem, ela não está nesse mundo, ela é muito maior. Essa autoridade, ela tem uma origem, não na forma simplesmente de falar, mas no conteúdo das verdades, porque ele fala a respeito de si mesmo. Ele não está falando de coisas que ele não conhecia, ele fala a respeito de si mesmo. Uma autoridade dada pela Bíblia, colocada na mais alta, ele é colocado na mais alta posição diante dos homens e dos anjos e de todo o universo. Ele é autoridade, inclusive, na posição dos mais altos olhos de Deus. A autoridade dele deve ser alegremente reconhecida por nós e anunciada a cada dia, a todas as gerações, ao qual nós estamos dizendo, como fala em Mateus 28, do versículo 18 e 29. Toda a autoridade foi dada dos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. E aí ele fala para nós que nós temos autoridade. Portanto, ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura, e batizando-os e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos que reconhecer ele como, não somente como nosso amigo, não somente como nosso irmão, não somente como nosso sacerdote ou sumo sacerdote, mas nós temos que reconhecer ele como autoridade em nossa vida. Nós temos que reconhecer ele como nosso sacerdote, profeta, amigo e rei, mas principalmente como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida. Deus, Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele distingue os cristãos, porque nós falamos que somos cristãos, porque Ele é a autoridade máxima no nosso viver. A Josi diz, ele vivia para poder falar e não falava para tentar viver, como precisamos fazer muitas vezes. Exatamente, às vezes a gente fala para tentar convencer alguém, ou para tentar mostrar para alguém o que nós somos. Mas não é isso. Jesus falava porque Ele era a autoridade, e hoje Ele nos dá essa autoridade. Para encerrar, eu quero ler com vocês Romanos 10, versículo 9, porque já passou da hora de novo. Ele fala assim para nós, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos que confessar Cristo com a boca. Nós temos que reconhecer Cristo como nosso Senhor no coração. E assim nós seremos verdadeiramente cristãos. Então toda essa autoridade a qual nós estamos falando é revelada por intermédio da palavra de Deus. E eles se maravilharam durante isso. Gente, eu não terminei o estudo, tá? Na realidade, eu nem comecei o estudo ainda, tá? Agora que nós vamos começar o estudo. Agora não, a semana que vem que nós vamos começar o estudo. Aí, a semana que vem nós vamos começar a pergunta que eu quero fazer. E de repente, se vocês quiserem, durante essa semana, estudar para a semana que vem ter mais interação, a pergunta é essa:
Por que é certo que reconhecemos Jesus Cristo como aquele que tem toda a autoridade sobre nós? Por quê? Por que é certo que nós devemos reconhecer como Cristo como autoridade sobre nós? E aí nós vamos estudar isso semana que vem, né? Agora que nós vamos entrar no estudo, na realidade. Até agora eu só fiz não é um resumo, eu fiz uma introdução do assunto. Isso que eu fiz hoje é que eu fiquei uma hora falando, mais de uma hora falando, foi só a introdução do que é. Cara, ele é a autoridade máxima na nossa vida. Eu fico maravilhado com o poder quando eu começo a pensar o que Cristo é, sabe? Gente, hoje eu tenho a honra de estar vendo aqui a Mary e o Nelson, cara, que foi um... Hoje os meus filhos são o que são, porque começaram a aprender com a Mary. A Mary era professora da escola dominical lá, sabe? E ela ensinou o Leonel, a Cassiane, a Josiane e o Anderson. Ela ensinava a palavra de Deus. Sabe, Mary, eu fico maravilhado quando eu vejo isso, porque, sabe, em Salmo 119, no versículo 99, diz para nós assim: hoje eu sei mais do que os meus mestres, sabe? E eu vejo hoje, Mary, os meus filhos, eles têm um conhecimento bíblico grandioso, e isso e muito tem a ver com a tua vida. Eu agradeço a Deus pela tua vida, porque tu incentivou eles a amar a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, entende? Então assim, uns plantam e outros colhem, e glória a Deus por isso, sabe? Eu fico maravilhado quando eu vejo Deus se revelar por intermédio das pessoas, que às vezes nós nem sabemos quem é, porque eu não conhecia a Mary, e aí de repente nós fomos lá para a igreja e a Mary começou a falar do amor de Deus para os meus filhos, e os meus filhos hoje conhecem a Deus por intermédio da Mary, por intermédio da Larissa, por intermédio da Sara, que é a irmã da Mary. Quem é mais? A Ana, a Rutinha, né? A Ana, e mais um monte de gente, exatamente. Toda a honra e toda a glória a Cristo, é isso, Mary. Só que devemos dar honra a quem merece honra, e tu merece honra. Obrigado, Mary, que Deus te abençoe grandemente, que te dê condição de ensinar muito mais pessoas. Então, hoje que eu lembrei aqui a Mary, a Sara, a Larissa, a Rutinha, a Ana Maria, a Lola, que a Lola entrou logo em seguida, a Lola entrou também na escolinha dominical. Cara, todas essas professorinhas da escola dominical. E agradeço a Deus pelos homens que passaram na minha vida: Pastor Joyce, Pastor Yuri, Pastor Geraldo agora, né? Pastor Geraldo. Aí, isso lá em Porto Alegre, né? Depois, quando eu vim para cá, outros pastores. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Eu agradeço pela vida de todos vocês. Vocês foram muito importantes, e nós temos que agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Domingo, novamente, nós estamos aqui para estudar sobre a palavra de Deus, e na próxima terça-feira nós continuamos esse estudo. Não sei se eu consigo terminar a semana que vem, tá? Porque tem bastante dia, mas eu não tenho pressa de terminar também. Faz 3 anos que nós estamos estudando. E tu nem vocês que estão aqui pela primeira vez na live aqui, nós estamos há 3 anos estudando o Sermão do Monte. Eu comecei 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e assim eu estou indo. Hoje nós chegamos no 7, 28 e 29. Então tem na página do YouTube lá tem todas as pregações. Nós temos o Salmo 119 que está sendo exposto, nós temos o Sermão do Monte que está sendo exposto, e muitas outras pregações. Vá lá e vejam lá, se tiver a oportunidade de ver. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até domingo estamos aqui de novo. É um prazer, gente. E quando eu começo a falar da palavra de Deus, eu continuava falando aqui até ir embora. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu vou pedir para Deus fazer uma oração e vou virar para ela hoje aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Faz uma oração aí para nós, Dilce. Querido e amado Deus, nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Nós, Senhor, queremos ser gratos sempre por ti, porque tu deu a tua vida por nós, Pai. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós não temos palavras, Pai, para dizer o quanto tu é importante para nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento que tivemos aqui. Obrigado pela vida desse pastor. Obrigado por cada pessoa que esteve assistindo e que esteve
colocando o seu pensamento e expondo aquilo que sentia no seu coração neste momento onde podemos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos cada vez mais sabedoria, te pedimos cada vez mais que nos dê sede da Tua Palavra para que nós possamos buscar cada vez mais na fonte que é Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada um que esteve aqui neste momento, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Não esquecendo, agora, depois que terminar a live, nós colocamos, abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Você deixa a sua pergunta pra gente, qualquer dúvida a gente vai tentar responder vocês. E na quinta-feira ao meio-dia a gente lança esse videozinho de 3 minutinhos explicando a pergunta de vocês. Só não vale a pergunta que eu fiz pra vocês, tá? A pergunta que eu fiz pra vocês não vale. Essa aí de qual é a autoridade, por que nós devemos colocar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Essa eu vou responder terça-feira que vem. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês até domingo às 20 horas. Amém. Amém.